Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem para você e para todos os da sua casa. Nós vamos meditar o Evangelho, a Palavra de Deus para iluminar o nosso dia. Hoje nós vamos refletir a confissão de fé do apóstolo Pedro. Confissão que ele faz em nome da comunidade. Jesus se afasta dos territórios judaicos, vai para o outro lado do mar da Galileia, para a região de Cesareia de Filipe, e ali pergunta aos seus discípulos quem os homens dizem que eu sou. Parece que Jesus quer fazer uma espécie de pesquisa de opinião. As respostas são as mais diversas possíveis. Alguns dizem que é João Batista. João Batista tinha sido assassinado por Herodes. Então alguns estavam dizendo que João tinha ressuscitado e estava agindo em Jesus. Outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, outros dizem que é algum dos antigos profetas. Puxa vida, Jesus deve ter ficado surpreso com aquilo que estavam falando dele. Certamente hoje também Jesus podia ficar certamente muito surpreso com tantas coisas que dizem a respeito dele. Então Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, o líder do grupo, então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então respondeu: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e nem o poder do inferno poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. O que tu desligares na terra será desligado nos céus. Queridos irmãos e irmãs, Pedro faz a sua confissão de fé inspirado por Deus. No capítulo 11 do mesmo Evangelho segundo Mateus, Jesus disse: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ou aquele a quem Ele quiser revelar. De maneira que a gente chega ao conhecimento do Senhor por inspiração. E Jesus reconhece, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E aqui ele demonstra de maneira clara, expressa o seu desejo de que os seus seguidores vivam como igreja. Igreja é a união de pessoas na fé. Igreja não é um aglomerado de pessoas apenas, mas pessoas que se unem para celebrar e para viver de acordo com os ensinamentos que ele ensinou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. É por isso, minha gente, que nós podemos olhar para as histórias dos grandes reinos, dos grandes impérios, como o Império da Macedônia, como o Império Romano e tantos outros que sucumbiram, e nos perguntamos por que a igreja, não obstante seja tão perseguida, por que ela resiste aos tempos? Porque é de Deus. Porque se fosse meramente uma instituição humana, ela já teria se acabado por causa da fraqueza dos seus membros. Nós somos fracos, mas o Senhor é forte. A igreja não é propriedade humana. É por isso que nós não podemos dizer a minha igreja, mas a igreja do Senhor. Não foi um bispo, não foi um padre que a fundou, mas o Senhor mesmo que a instituiu. E nem o poder do inferno poderá vencê-la. Quantas tempestades esta igreja já tem atravessado ao longo dos séculos. E nos momentos em que ela parece mais frágil, nos momentos de maiores crises, é quando surgem os maiores santos para poder renovar a igreja. É a ação do Espírito Santo que a renova. Afinal de contas, é o Espírito que a dinamiza. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua comunidade e que confiemos que é Deus quem guia a sua igreja. Por isso a igreja diz que ela é santa, tem a graça de Deus, e pecadora,
porque admitimos nossas fragilidades. Precisamos constantemente que o Senhor nos segure para que nós correspondamos àquele ideal do Evangelho que Jesus revelou para nós. A intenção sua ao fundar a igreja, para que ela fosse reflexo da sua graça. Esta igreja oferece todos os meios para que nós possamos nos salvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.